O programa de hoje conta com a minha querida Denise Pires, que integra a mesa aqui, vai ser elo de contato, e vai ser ela que vai receber as perguntas. Além da Denise Pires, a presença do jornalista Ricardo Pérez, que está conosco aqui integrando a mesa também. Tenho comigo o companheiro jornalista Wagner Frederico, conosco também. Fábio Leão integra a mesa, também nesta escala dominical, e recebo aqui o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, associado, conselheiro efetivo do clube, o nosso querido Paulo Schiff, que atende o nosso convite, está presente aqui no programa Esporte por Esporte. Ok. Muito bem. Isto posto, não sei se alguém quer falar alguma coisa ou se eu já posso começar direto com o Paulo. Até porque... Você é só o dono aqui. Não. Quem tem dono... The Big Boss. Não, é porque, sei lá, você costuma comer a sua pizza também aos domingos, né, Paulo? De vez em quando, e tem direito também, né? É bom, né? Tem direito também, né? Muito bem. Então, vou fazer a primeira pergunta e depois os companheiros ficam aqui à vontade. O telespectador pode fazer pergunta para mim, para o Paulo, a favor, contra. Democracia a gente não faz apologia. Democracia a gente exercita, né? Quem fala mais em democracia no mundo inteiro é o Fidel Castro. A democracia, só que ele não pratica ela. Muito bem, vamos ao que interessa. Você esteve aqui, me parece, em outubro, se eu não estou equivocado. Novembro. Novembro. Teve até o Odílio, mais 2 ou 3 membros do grupo gestor. O Ronald Monteiro. Boa noite primeiro, né? Isso. Boa noite a todos os componentes da mesa, boa noite a todos os telespectadores da TV Santa Cecília e aos telespectadores presentes também, né? Que são telespectadores em outro momento e hoje são participantes. Ô, Paulo, você disse que estava tudo bem naquela época e vocês todos deixaram patente que a situação econômica do Santos era viável e, por consequência, administrável. O que se viu foi completamente ao contrário. A situação do Santos não é administrável, chegou a ser quase que caótica. Então, você mudou de opinião de novembro para cá ou você mantém? Não, eu não falei isso. Durante o processo eleitoral, eu como presidente da Assembleia Geral, como presidente do Conselho Deliberativo, eu não me manifestei na campanha eleitoral, embora eu apoiasse o candidato Nabil, que representava o grupo que administrava o Santos na época. Agora, o Santos atrasava salários desde agosto, então todo mundo sabia que a situação financeira do clube era complicada. Eu também sabia que era complicada. São 20h40, você bem objetivo, porque senão fica só falando, parece que eu sou... Fábio, você, Fábio, à vontade. Boa noite, Armando, boa noite aos amigos da mesa, boa noite ao telespectador da Santa Cecília TV e ao Paulo, logicamente, que está aqui como convidado especial. Você acredita que, pelo menos você que esteve lá à frente do Conselho Deliberativo do Santos, você é também associado do Santos, você faz parte da vida do Santos, você acha que esses problemas que estão, né, ocorrendo já há algum tempo e hoje, né, a diretoria atual está, como diz, pegando essa batata quente nas mãos, esses problemas poderiam ser evitados ou não havia como retroceder, as coisas só iriam avançar e chegar no ponto como estão hoje? Olha, o que eu sempre disse, quem convive comigo, eu falei sempre reservadamente, não foram coisas que eu falei em público, são duas coisas. Primeiro é que a crise do Santos não é uma crise do Santos, é uma crise do futebol brasileiro. O Corinthians, com toda a arrecadação, com o patrocínio da Caixa, tem 7 meses de direitos de imagem atrasados. São Paulo colocou salários em dia em março, mas já falou que não garante abril. O Botafogo arrastou a crise dele pelo campeonato todo, de atraso de salários. O Grêmio, provavelmente é o Botafogo desse ano. O Cruzeiro anunciou em janeiro atraso de salários. O atacante Fred do Fluminense, da seleção brasileira, da Copa de 2014, no final do ano ele foi em 20 meses de atraso de direitos de imagem. O atacante Walter do Fluminense falou em 5 meses agora. Então, é uma crise do futebol brasileiro, não é uma crise do Santos. Essa é uma das coisas que eu sempre falei. Reconheço a crise, mas a crise não é só do Santos. E segundo, eu falo que a situação financeira do Santos, complicada, ela vem de muito tempo atrás. E eu escrevi um artigo, o Armando Gomes rasgou o artigo aqui, ficou bravo, do Jornal da Hora, dizendo que
em 2009, o clube foi recebido pela gestão de Luiz Álvaro e Odílio Rodrigues com 222 milhões de dívidas. Paga juros dessa dívida. O presidente Marcelo Teixeira diz que não, negou, mas acionou o clube judicialmente para cobrar isso. Então, tem responsabilidade da gestão anterior, tem erros, lógico que tem, eu sou o primeiro a reconhecer, não sou nem... É evidente que tem, seria negar que a Terra é redonda, de repente, ou que existe a Lua. Existe erro, mas não é um erro só dessa gestão e a crise não é uma crise financeira só do Santos. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Foi bom você tocar nesse problema problema que o Santos vivia quando assumiu o clube em 2000, quando a direção a qual você pertenceu assumiu o clube no início de 2010. Eu trouxe aqui um balancete do final do ano de 2010, ou seja, no final do primeiro mandato da gestão, do primeiro mandato do presidente Luiz Álvaro. O Luiz Álvaro assumiu em 2010. E se você mesmo reconhece, Paulo, que a situação do clube era muito difícil, já havia uma dívida, você falou em 200 milhões, você deve estar incluindo aí as dívidas de impostos, né? Time mania. Isso. Agora, a dívida mesmo... Dívida mesmo era de 70 milhões. Por volta disso, eu não me lembro realmente. O resto era composição de dívida. Mas seja, assim... Você também lembrou que há uma crise geral no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, né, no país, e eu concordo com você, mas assim, minha mãe sempre me ensinou que quando a gente está em dificuldade, quando a situação está apertada, a gente tem que economizar, né, até que a gente consiga gerar recursos para poder pagar as dívidas. E eu queria que você explicasse então, Paulo, por que a diretoria passou a gastar no primeiro ano. Tem aqui, isso tá no balancete, não sou eu que estou dizendo. Passou a gastar 10, 15 vezes mais do que gastava-se na gestão do Marcelo, comparando o ano de 2010 com o último ano dele, que foi o ano de 2009. Só para citar um exemplo, por exemplo, na área de saúde, né, departamento médico, o Santos passou a gastar 1.716 mil contra 700 mil do Marcelo. Na área jurídica, por exemplo. Na área de categoria de base, apoio operacional. Jurídica não tem? De 1.200.000 para 300, né? Comparando 1.200.000 na primeira gestão do Luiz Álvaro, 300 mil na gestão do Marcelo. Na área jurídica, quase R$1 milhão, 997 mil reais contra 186. O Santos conseguiu aumentar tanto as suas receitas, assim, eu não me lembro disso, mas você pode explicar. Conseguiu aumentar tanto as suas receitas assim, a ponto de poder aumentar tanto nos seus gastos? Olha, os 4 primeiros anos, 2010, 2011, 2012, 2013, se você consultar os balancetes, eu vejo que você consultou, o Santos sempre teve superávit operacional, ou seja, o que foi arrecadado foi maior do que foi gasto com despesas, não contando os juros da dívida encontrada. Quando eu vi rasgar o meu artigo aqui, quando eu vi o Marcelo Teixeira também responder no Jornal da Aula que devia rasgar o diploma, até eu fiquei com a sensação que, será que eu sou um daqueles velhos de barba grande que fica clamando no deserto, que é o fim do mundo, estou louco sozinho nisso daí? Olha, eu tenho companhia nisso, né? Está aqui o jornal de maior credibilidade do Brasil, que é a Folha de São Paulo, mostrando aqui a evolução da dívida do Santos, 222 milhões com Marcelo Teixeira, chegando nos 400 milhões do Odílio. Então, eu não estou sozinho, eu não sou um velho louco no deserto, clamando que a dívida é de 222 milhões, que eu tenho que rasgar meu diploma, ou que o artigo que eu escrevi tem que ser rasgado aqui. Agora, no último ano, eu tinha noção de que era muito difícil a situação do futebol brasileiro, do Santos. Eu, como presidente do Conselho, não estou participando da gestão direta. O que eu fiz foi levar os balancetes trimestrais, foram examinados pelos conselheiros, e o Armando é conselheiro, ele sempre viu isso. A previsão que a gente tinha é que faltaria dinheiro em julho, e como faltou dinheiro em julho, o presidente Odílio acreditou na venda de um jogador, alguma coisa desse tipo, que não aconteceu. Então, realmente, o final foi caótico, com
com dívida de salário, com atraso de salário, como foi também em 2009, desculpe, né? Paulo, não é só o final. Não é só o final. Eu nunca me posiciono como conselheiro aqui, nem como cronista lá. Mas já que você citou, como conselheiro que sou, que você citou, sou conselheiro efetivo, sim, não dependo de nenhuma eleição no Santos, como você, mas é bom que se diga o seguinte, que eu saiba, até abril, que eu saiba. Você sabe que pode ser que eu esteja esclerosado. Eu sempre digo aqui no programa que esclerose e mau hálito você não nota. Os outros é que notam ao teu redor. Pode ser que eu esteja esclerosando. Agora é Alzheimer, né, que chama, é um nome mais sofisticado. Mas que eu não tenho Alzheimer, acho que não. Acho que eu estou com a mente muito boa, graças a Deus. Até abril, não foi mandado esse balanço não foi mandado. E você foi conivente. Porque isso fere os estatutos do clube. O balanço sem que tivesse passado pela respectiva comissão e foi publicado. Ou estou mentindo? Não, o que aconteceu aí foi o seguinte, o balanço foi publicado, não auditado, e a gente fez a reunião em junho, a decisão que eu tomei na época foi exatamente a decisão que foi tomada agora. Porque é inviável um balanço auditado até 31 de março. É inviável isso. Porque a determinação legal no Brasil é junho, é abril. A decisão que foi tomada no Conselho nessa semana é exatamente a decisão que foi tomada no ano passado pelo Conselho que eu era presidente, de adiar a reunião. Sim, mas no ano passado chegou-se no apagar das luzes a vender jogadores como o Gabigol e outros percentuais, sem que a comissão tivesse dado sequer o aval, muito menos o conhecimento do Conselho, nem uma coisa nem outra. Foi feita, desculpe, no calar da noite. O Conselho exige, o Estatuto exige que passe pelo Conselho, nesse caso, a venda de direitos federativos, o que não aconteceu. O que aconteceu foi a venda de direitos econômicos. Isso é uma nomenclatura, né, meu amigo? Paulo, você é inteligente, Paulo, você é bem inteligente. É maquiar, né? Isso é maquiagem. Mas, de qualquer maneira, eu não fiquei sabendo disso. Tá. Eu só fiquei sabendo pela imprensa. Deixa eu só completar uma coisa aqui. Você falou que nos 3 primeiros anos o Santos teve superávit. Nos 4 primeiros. Nos 4 primeiros anos. Superávit operacional. Não estou contando o pagamento de juros de dívida. Certo. Da dívida encontrada. Quer dizer, sobrou dinheiro no clube. O Santos... Não sobrou em função de juros. O que eu falei foi, o que o Santos arrecadou, aí você pode criticar, vendeu o jogador, comprou o jogador, mas o que arrecadou 2010, 2011, 2012, 2013, sempre foi mais do que o que gastou, não contando pagamento de juros e amortização de dívida. Ou seja, foi muito mal administrado esse dinheiro, né, Paulo? Porque de lá para cá a dívida só aumentou e a situação financeira piorou, né? Quer dizer, o dinheiro foi mal administrado. E para quem propagava, né, que queria mudar, estou falando da diretoria que entrou em 2010, que propagava responsabilidade administrativa, que propagava transparência, parece que os erros foram maiores ainda, né? Porque, só para citar um exemplo, se a situação... Se já havia uma perspectiva de dificuldade no último ano do Odílio, do presidente Odílio, do ex-presidente Odílio, por que o Santos, então, fechou um negócio absurdo, apostou, correndo um risco altíssimo de tomar prejuízo na contratação do Leandro Damião, inclusive dando a entender, você lembra disso, você deve lembrar isso, dando a entender no início da negociação de que aquilo seria uma contratação sem risco, que o Santos serviria apenas de barriga de aluguel, quer dizer, o investimento não seria do Santos, seria de um parceiro, né? No caso a Doen Sport. E no final se viu que não era aquilo, que a Doen apenas emprestou dinheiro para o Santos, né? E você sabe que acho que depois de 3 anos o Santos vai ter que pagar com 30% de juros, né? E é muito difícil, também você deve saber, até pela crise financeira no mercado mundial, que é muito difícil o Santos conseguir recuperar esse dinheiro em cima do Leandro Damião, né? O negócio do Leandro Damião é um negócio que, se tivesse dado certo, seria muito bom. É bom a gente contextualizar. O Leandro Damião poderia ter sido centroavante da seleção brasileira na Copa do Brasil. Ele tinha sido convocado em outras ocasiões. Realmente ele veio para o Santos, não deu certo. Agora, o prejuízo também não é o total. No final de 3 anos, 2014, 2015, no final de 2016, aí o Santos teria que pagar. Então, negociando, vai ter que pagar, se for a mais, tem um lucro, se for a menos,
tem um prejuízo. O Leandro Damião vem jogando bem no Cruzeiro. É difícil de prever o futuro, né, do atleta. Ele pode se recuperar no outro clube. Então, mas independentemente disso, dentro de uma administração responsável, você não acha que correr um risco desse tamanho com um clube endividado, para mim, não é algo coerente. Não, administração saudável, responsabilidade administrativa não combina com esse tipo de contratação, né? Agora, eu nunca defendi a contratação do Leandro Damião. É uma decisão, eu nem critiquei, nem defendi, porque é difícil de você saber a que pressões está submetido o presidente que toma esse tipo de decisão. Eu lembro do Marcelo Teixeira ter trazido o Luizão e o Pitbull no momento de crise do clube também, que foi um péssimo negócio também. E como fez excelentes negócios também. E o Odílio fez bons negócios e fez maus negócios também. O Leandro Damião, a gente ainda não sabe se foi um bom negócio ou não. No ano que ele ficou no Santos foi um mau negócio porque ele jogou mal no time do Santos, que talvez não fosse o estilo ideal para ele. No Cruzeiro ele vem jogando melhor. Ô, Ricardo. Paulinho, eu conheço o Paulinho há mais de 30 anos e sou amigo dele. E o Paulinho foi um dos caras que me ensinou a gostar de Raul Seixas. E Raul Seixas tinha uma música que dizia: prefiro ser essa metamorfose ambulante, né, Paulinho? Você foi um cara que apoiou o Laô, você depois, como presidente do conselho, estava na chapa da situação, né? Você, nesse período de 4 anos, vendo tudo o que estava acontecendo no Santos, essa situação financeira não melhorando, não só porque, veja bem, eu concordo que o futebol brasileiro está numa situação difícil, mas esse negócio do Leandro Damião não me passa na garganta essa obrigação do Santos ter que comprar esse jogador. Pode botar de barriga de aluguel, se valorizar o Santos, até aí está tudo ótimo. Agora, essa obrigação de um time que está praticamente falido, se obrigar a comprar um jogador por 42 milhões, torcendo para que vai dar certo, eu acho que seria um negócio que você não faria numa empresa sua. Ricardo, nem aprovaria, como você mesmo acabou de dizer. O Santos comprou, Ricardo. Agora, o Santos comprou, não é que assumiu a obrigação. O Santos comprou, pegou dinheiro emprestado. Ricardo, exatamente. Exatamente. Eu quero saber, Paulinho, se nesses 4 anos, você que sempre foi um cara que se atualizou, que se reciclou, e você é uma metamorfose ambulante, porque eu conheço o teu nível intelectual, se você, nesses 4 anos, acha que fez certo de continuar apoiando, independente da fidelidade ou não que você tem com seus amigos, de continuar apoiando uma diretoria que fez absurdos como esse. Você acha que você fez certo em apoiar essa diretoria? Uma diretoria que chegou aqui e disse que as contas do Santos estavam tudo bem, uma diretoria que disse que o Santos não estava com problemas financeiros. Você acha que nesses 4 anos a sua cabeça mudou alguma coisa em relação a isso? Você continuaria apoiando? Você não acha que você cometeu um erro apoiando essa diretoria? Como eu disse, eu entendo que a crise não é do Santos, a crise é do futebol brasileiro. Agora, durante esse período, num grupo, sempre há divergências. Eu tive muitas divergências. Eu lembro que quando o Santos perdeu de 8-0 do Barcelona, eu fiquei muito mal e eu tive de me preparar para a eventualidade de assumir o clube como presidente do conselho e ter novas eleições, porque o Luiz Álvaro se afastou e o Odílio teve um acidente feio, a gente não sabia se ele ia continuar como presidente do clube. Eu respeito o Odílio como uma pessoa decente, aprendi a respeitar nesse período de convívio como uma pessoa decente, tenho absoluta confiança nele e respeito como uma pessoa corajosa também, porque ele assumiu na crise dos 8-0 e tocou o clube. Agora, eu tenho divergências. Na crise eu fui mapear, percorri todos os setores do clube e eu voltei para o Odílio e indiquei 3 pessoas que deveriam ter sido mandadas embora. Um gerente, uma funcionária e um jogador. Era claro isso para mim, eu não vou falar os nomes aqui. E ele não mandou embora nenhum dos 3. Ele não concordou comigo. Para mim era obrigatório aquilo. No início pessoas do conselho ou da diretoria? Funcionários do clube? Um gerente, uma funcionária e um atleta. Que participou do jogo, dos 8-0. Não vou falar se participou, não. Eu entendia que tinha que ser mandados embora. E ele eu tinha divergência com ele. Eu, pessoalmente, não teria mandado embora o treinador Claudinei de Oliveira. Eu teria permanecido com ele em 2014. Eu tentei ir buscar patrocinadores porque vi a crise se desenhando. Eu, que não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, eu tentei buscar, tentei contatos com 2 patrocinadores
para fazer um contrato, pegar uma entrada e amenizar esse problema financeiro que eu sabia que ia acontecer no segundo semestre. Não consegui. Agora, eu acredito, eu tenho confiança no Odílio, com erros e com acertos, e não vejo essa hecatombe. A gente também pegou o Santos com 2 folhas de salariais atrasadas e mais o 13º em 2010, sem treinador, o Vanderlei Luxemburgo tinha ido embora, e dali a um pouquinho de tempo era campeão paulista e foi campeão da Copa do Brasil, reformulou o time com o Dorival Júnior. Falar é sempre mais fácil do que fazer. Na hora que tem a pressão em cima do presidente, que é o Odílio, é difícil você questionar a decisão dele. Eu vi durante a campanha eleitoral críticas e mais críticas ao marketing do Santos. Vi muita crítica. Eu vou provavelmente escrever o artigo da semana que vem no Jornal da Aula, fazer um comparativo dos 3 primeiros meses da gestão do Modesto Roma, em marketing, o que foi feito, eu vou procurar apurar, com os 3 primeiros meses daquele grupo de empresários e banqueiros que veio junto com o Santos. Nos 3 primeiros meses a gente já tinha o patrocínio da Seara entrando no futebol e depois foi até para a seleção brasileira. Hoje anuncia... Sim, mas aqueles empresários não botaram nada do bolso deles. Não, eles trouxeram o patrocinador. Eles pelo eu estou falando de marketing. Pelo contrário, tinha um deles que quando conseguia ser diretor de uma dita cuja empresa, eu não vou dizer o nome, e ao mesmo tempo era integrante do grupo gestor. Aí no conselho perguntaram, você estava presidindo a sessão, perguntaram, como é que o senhor faz? Ele falou, na minha empresa, quando falam do Santos, eu levanto e não participo. E no Santos, quando falam da sua empresa, eu também levanto e não participo. Quer dizer, e todo mundo bateu palma, acreditou e ponto final. Quer dizer, totalmente imoral. Se legal, pelo menos imoral. Você sabe de quem eu estou falando. Eu lembro disso na reunião do conselho. Foi levantado e ele explicou isso. Agora, nos 3 primeiros meses já tinha a Seara patrocinando com o patrocínio Master e já tinha sido trazido o Robinho naquela operação de marketing, o Pelé, desceu o Robinho de helicóptero na Vila Belmiro e tal. Eu vou comparar. Agora, houve muita crítica ao marketing do Santos e até agora não vi acontecer nada. Ou seja, é sempre muito mais fácil falar do que fazer. Eu não vou condenar o Odílio por decisões que ele tomou muito pressionado. O Neymar. Podia ser feito por Neymar, porque vocês venderam tudo. Vocês falam que pagou isso, que pagou aquilo. Eu também posso chegar aqui e falar, olha, eu não devo nada do meu condomínio, não devo nada do meu IPTU, não devo nada do meu IPVA, nada do meu seguro, do meu carro, não devo nada. Agora, vendi meu liquidificador, vendi minha geladeira, a minha cama que era de casal passou a ser de solteiro, a Laura está dormindo no chão todo. Aí pago tudo. Vocês venderam tudo. Ou não venderam? Vocês chegaram a vender no final, eu fiz questão de marcar aqui, venderam passes da molecada, que era tida como pérola para o futuro, percentuais aí de 20%, 30%, do Giovani, Gabigol, quem é outro? Eu esqueci agora. Vitor Andrade. Quer dizer, assim, dias antes de entregar o clube. Dias antes de entregar o clube. Foi o lateral, Daniel Guedes. Isso é um lesa-pátria, poxa. Como nós encontramos também o André, o Neymar, o Paulo Henrique Ganso fatiados, o Wesley também, uma boa parte deles tinha sido vendida para o Grupo DIS. Então, mas é em cima disso. Vocês, o grupo que assumiu o Santos no final de 2009, criticava tudo isso. Né? Eu lembro de várias críticas do presidente Luiz Álvaro. Wagner, deixa. Só para completar, Armando, eu lembro de várias críticas do presidente Luiz Álvaro ao fato de que o Marcelo Teixeira, a diretoria anterior, vendeu a categoria de base, todos os jogadores não pertencem mais ao Santos. Tudo bem, mas aí cometeu os mesmos erros? É isso que a gente não entende. Antes de passar, não sei se tem alguma pergunta aqui de algum telespectador, pode perguntar à vontade, a gente procura. Vou chamar um break, o Paulo está com muita pressa, Paulo, dá para ficar mais um break? Então vou te pedir para ficar, por favor, mais um break aqui, porque a gente aclara muita coisa, né? Agora, não sei se já tem pergunta ou não, mas a Denise ainda não nos saúdou. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Armando, aos amigos da mesa, ao Paulinho, Paulo Schiff, que eu também conheço há bastante tempo. Né? É sempre um prazer estar junto com você. E, claro, tem a pergunta para fazer para o telespectador, colocar no ar a foto do jogador. Não sei se já está no ponto, a produção pode me dar um ok. Se já estiver no ponto, a gente já coloca. Se não, a gente também tem 2 perguntas do Wellington e do Gabriel, mas eu posso fazer depois do break. Vamos colocar a foto, então, para a gente já começar a brincar e você já começar a participar conosco. Quem é esse jogador? Veja aí. Quem é esse jogador? www.programaesporteporesporte.com.br, programaesporteporesporte.com.br. Você vai clicar embaixo da foto da galera do Programa Esporte por Esporte
e vai clicar no Deixe Seu Recado, e aí você vai dizer quem é esse jogador para concorrer aos prêmios do programa Deixa o Domingo, não é isso, Armando? Exatamente, que a gente tem a camisa do Peixe, inclusive. Você tem alguma pergunta de telespectador? Senão Tenho. Tem uma aqui na ponta da língua. Tenho sim, eu tenho duas, mas eu já vou fazer uma delas então. O Gabriel, da Ponta da Praia, ele diz o seguinte: a antiga gestão, cujo comando máximo era do Luiz Álvaro, né, no primeiro momento, estava realizando um trabalho excepcional, na opinião dele, até a Libertadores de 2011. Qual foi o motivo que aconteceu para perder o rumo, né, e aconteceu uma devastadora administração nos últimos anos que acabou culminando na crise financeira do clube? É a pergunta do Gabriel, do bairro Ponta da Praia, ao Paulinho. Olha, eu já falei aqui que eu entendo que o problema principal foi a crise do futebol brasileiro, que se traduziu naquele 7-1, que se traduz nas dificuldades financeiras de todos os clubes. Agora, antes de vir para cá, eu estava pensando, 2014 foi um ano muito ruim do futebol do Santos. Foi o pior ano dos 5, do Luiz Álvaro e do Odílio. Mas mesmo assim, foi finalista do Paulista, semifinalista da Copa do Brasil, ficou na parte de cima da tabela do Brasileirão, ainda ganhou de 5-1 do Corinthians e ganhou a Copa São Paulo de Juniores. Isso no pior ano da administração do Luiz Álvaro e do Odílio. Então, no futebol, não foi mal. Foi muito mal essa parte financeira no final, e eu acredito principalmente a crise do futebol brasileiro. O Santos ficou sem patrocínio master nesses 2 anos, 2013 e 2014, é exatamente o dinheiro que falta. O dinheiro que faltou para completar as contas. Como está sem patrocínio master nesses 3 primeiros meses de 2015. Sim, mas você queria arrumar o patrocínio master com quem? Se vocês venderam as melhores estrelas. Vocês não venderam o patrocínio master com o Neymar, querem vender com quem? Com o Bill? Nesse ponto, o Santos vendeu e comprou. Não só vendeu, manteve o time... Comprou quem, Paulo? Comprou o Montijo, que depois vendeu. Comprou o André, que depois revendeu, pagou mais pelo empréstimo do André. Fez transações absurdas. Comprou o Leandro Damião, que hoje está no Cruzeiro e o Santos ainda paga 200 mil reais de salário. Conseguiram vender o Rafael, conseguiram vender o Felipe Anderson, o Alan Patrick, venderam o Alessandro, venderam o Danilo, venderam tudo e trouxeram o Bio, trouxeram o Possebon, trouxeram essas dragas que vocês trouxeram, desculpe a sinceridade. E você é conivente com isso tudo. Não adianta lavar as mãos na hora de Pôncio Pilatos, porque você integrava aquela cúpula diretiva do Santos Futebol Clube. Ou então eu não sei das coisas do Peixe. Eu não participei das decisões porque eu estava no conselho e não no comitê de gestão. Agora, vendeu e comprou os jogadores e o que eu vejo é o resultado. Nesses 5 anos, o Santos nunca correu o risco de rebaixamento como correu em 2008 e 2009. Se a gente lembrar, em 2008, ficou 1 ponto acima do primeiro rebaixado, em 14º lugar. Se salvou com um gol torto aqui do Quinones na Vila Belmiro. No ano seguinte, ficou 4 pontos acima da zona do rebaixamento, em 12º lugar. O Santos se manteve num patamar bom, embora eu ache o futebol brasileiro em geral muito ruim nesse momento, mas dentro do cenário brasileiro o Santos se manteve entre os 10 primeiros do Brasileirão sempre. De 2000 quando vocês assumiram 2004, de 2010 a 2014, qual foi a melhor colocação do Santos? Alguma vez o Santos se classificou pelo Brasileirão para a Libertadores? Qual foi a pior também? Qual foi a vez? Mas nunca ficou abaixo do 10º lugar. Paulinho, aqui no Brasil, você ser o 12º ou ser o 16º, não muda nada, você sabe disso. Mas ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, Copa do Brasil ganhou Recopa, ganhou Tricampeonato Paulista, tá certo? Eu entendo que esses 5 anos seja a fase mais vencedora do Santos, fora de 58 a 69 do Pelé, e na base também seja a fase mais vencedora da história do Santos. Você acha, vendo assim, que essa diretoria deveria continuar? Você vendo os erros e os acertos que foram cometidos, foi a pergunta que eu te fiz, estou acabando me respondendo. Você acha que essa diretoria merecia apoio, deveria continuar? Você acha que ela estava trabalhando para o Santos sairia da situação financeira ruim, que é o pior lado dela? Você acha que seria uma boa administração com os jogadores que vendeu? Quer dizer, você continuaria acreditando nisso ou a tua cabeça teve alguma metamorfose? Ele tanto continuaria que ele apoiou o candidato da situação. Deixa eu perguntar para ele. Né? Ele pode ter apoiado apenas por fidelidade. Eu quero saber da cabeça dele. Não, eu respeito absolutamente a decisão do torcedor do Santos, do associado do Santos. Não, eu quero saber do mesmo jeito que essa gestão
ganhou com 87% dos votos no final de 2011, perdeu com quase 87% dos votos em 2014. Então, isso fez mudar a tua forma de pensar? Eu tenho absoluto respeito pela decisão. O que eu vejo, houve erros, o clube chegou numa situação ruim, agora, houve também muita coisa que foi falada pelos meios de comunicação que eu vi que não era verdadeira. Por exemplo, em relação à venda do Neymar. Então, a gente pagou caro preço por erros e por coisas que não foram erradas, mas que pareceram erradas também. Você pode aproveitar, então, eu apoiei a candidatura do Nabil. É que ele falou da venda do Neymar, Armando, e é uma situação que até hoje ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe quanto realmente entrou no clube sobre a venda do Neymar. Como presidente do conselho, você deve ter acompanhado bem os valores certinho. O que de fato entrou de dinheiro nos cofres do Santos dessa venda? Agora de condenar o presidente do Barcelona, qual é a tua opinião? Como é que você vê toda essa situação, Paulo? Eu escrevi nessa semana um artigo no jornal onde eu escrevo, onde o Armando Gomes também escreve, o Diário do Litoral, sobre ainda a venda do Neymar, a partir da prisão do presidente atual, pedido de prisão do presidente atual, do ex-presidente do Barcelona. Eu entendo que houve a confusão. Eu sempre respondi para os meus amigos pessoais: o que você acha disso? Eu dizia: eu entendo que o rolo entre o pai do Neymar e os cartolas espanhóis. Por que você acha isso? Primeiro, porque a gestão presidida pelo Odílio, ela tinha interesse em vender o Neymar para o Real Madrid e não para o Barcelona. A proposta do Real Madrid, a oficial, por cima do pano, era muito melhor para o Santos e muito melhor para o Neymar. Segundo, porque o Armando deve ter visto no conselho, nós colocamos o pai do Neymar em várias entrevistas, assim como ele falava para a direção do Santos, dizendo que não tinha recebido nem um centavo do Barcelona. Você não viu isso no conselho? Claro, isso é verdade. Nós mostramos isso. Depois que a justiça espanhola interferiu, aí o pai do Neymar reconheceu que recebeu dinheiro antes. Então, as negociações nebulosas existem no futebol, e essa eu entendo que é entre o pai do Neymar e os cartolas do Barcelona. Eu falo uma brincadeira aqui no final do artigo, eu pergunto assim: por que será que os cartolas do Barcelona correram esse risco de prisão por sonegação de impostos? Eu tenho um palpite, que eu posso ser até processado por falar ele aqui, mas o meu palpite é que houve um toma lá, dá cá. Eu te dou 40 milhões de euros do Barcelona e você devolve 20 para mim e não para o Barcelona. O meu palpite é esse. Você acha, mas o rolo entre o pai do Neymar... Na tua cabeça, o pai do Neymar, junto com o presidente, deram um passa-moleque no Santos, nos donos... Isso é um palpite, eu não tenho provas disso. Eu sempre falei esse palpite desde que estourou esse... Você acha, então, Paulo, que um sujeito simples, né, simplório, como o pai do Neymar, de baixa escolaridade, daria um golpe em dois presidentes? No presidente do Barcelona, no presidente do Santos. O presidente do Barcelona não deu golpe. O presidente do Barcelona ele até cita conivência. Sim, conivente, mas ele provocou a queda do presidente, então alguma coisa... Sim, burrice do presidente. Então, pois é. Ele foi mais esperto do que o presidente do Barcelona, mais esperto que a diretoria toda do Santos, que você mesmo lembra, né, que eram pessoas, eram executivos, renomados, pessoas profissionais, né? Quer dizer, o Santos foi incapaz de lucrar com o maior jogador da sua história depois da era Pelé, incapaz de lucrar o dinheiro que deveria lucrar, por causa de um sujeito, né, de baixa escolaridade, que eu respeito, o pai do Neymar, uma pessoa que sempre tive bom relacionamento, mas eu me nego a acreditar que ele tenha sido mais esperto do que todo mundo. Agora, que a gente mostrou, ele falando uma coisa para a televisão, que era a mesma coisa que ele falava para a gente, que nunca tinha recebido dinheiro nenhum, e depois ele reconhecendo que tinha recebido dinheiro antes da final do Mundial de 2011, que é o que dói mais no coração de qualquer torcedor santista. Eu não vejo como lidar com uma questão dessa. Qual seria a esperteza para tirar isso? O Santos, ele vendeu o Neymar por 17 milhões e 100 mil euros, tinha um pouco mais de um ano de contrato, e mais 2 negócios com o Barcelona que renderam ao clube mais 11 milhões de euros. 9 milhões pelos amistosos, né? E um convênio da 7 base. 7 milhões para ter os direitos do Giva. Do Giva, do Gabigol. Isso. E de mais do Vitor Andrade. Deixa eu fazer uma... E esse dinheiro entrou no clube? Esse dinheiro entrou no clube. E o parceiro do Santos? Não recebeu nada? A DIS recebeu sobre os 17 milhões. Sobre os 17 milhões.
Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está falando sobre o caso do Neymar, quando o Santos renovou o contrato do Neymar naquela oportunidade, com uma grande campanha de marketing, dizendo que o Neymar ficaria até a Copa do Mundo de 2014, no final das contas o contrato ele foi antecipado, foi reduzido. Na sua opinião, como presidente do Conselho, já que você disse que algumas coisas você não concordou, não aprovava, segundo a sua consciência, em relação a essa negociação, você acha que foi um bom negócio para o Santos? Você acha que aquela tomada de decisão, aquela estratégia naquele momento foi a decisão mais acertada, ou o Santos deveria ter vendido o Neymar o quanto pôde para ganhar muito mais do que ganhou, por exemplo? Quando a gente assumiu, tinha uma proposta do Shakhtar de 17 milhões de euros pelo Neymar. E eu lembro direitinho, foi engraçado, foi o dia que o Luiz Álvaro me chamou para convidar para ser diretor de marketing. Não gerente, diretor do Estatuto Antigo. E ele falou para mim que estava com essa proposta de 17 milhões de euros do Shakhtar. E eu falei, mas você não está pensando em vender, né? Ele falou, eu estou pensando em vender, a gente não tem dinheiro para pagar, tem que pagar o 13º, tem que pagar o salário atrasado, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, esse moleque vai ser o maior craque do Brasil, vai ser o maior craque do mundo. Eu quase ajoelhei pedindo para ele não vender. E ele falou assim, mas e se ele quebra a perna? Eu lembro dele responder isso para mim, mas e se ele quebra a perna? Eu acho que o negócio do Neymar ter permanecido, porque a decisão hoje é do jogador. A escolha pelo Barcelona foi do Neymar, não foi do Santos. O Santos queria vender ele para o Real, tentou vender ele para o Bayern. Qual que era o valor da multa, Paulo? O valor da multa dele? Era 50 milhões. Para o mercado internacional. Percentual de 50. Aumentou para 60 milhões, era 45 milhões. O Real Madrid... 45 milhões de euros? Não, mas estava em mais de 60. Mas a gente pedia, a gente queria o Neymar jogando. A gente ganhou uma Libertadores com o Neymar, que não ganhava 50 anos. O Real Madrid chegou a trazer o valor da multa antes, e o Santos mostrou aquele artigo que o jogador, antes de 23 anos, e na primeira metade do contrato, não adianta pagar a multa, e que o Real Madrid chegou a trazer a multa. Que não 45 milhões? 45 ou 60 milhões? Era na época dos 45 milhões, depois foi aumentado. De euros, 45 milhões de euros. Mas nem tudo era do Santos, né? O 45% era do Grupo DIS. Tinha outros percentuais também. Tem aqui a participação da Marisa. A Marisa, que é da Ponta da Praia, diz, Paulo, um grupo gestor tem em sua essência principal a saúde financeira de uma empresa. Por que o Santos não conseguiu tal objetivo? Eu vou voltar a dizer que a crise é do futebol brasileiro. A gente ficou 2 anos sem o patrocínio Master e não é à toa que ficou sem o patrocínio Master. Se você olhar, nenhum patrocinador Master novo entrou no futebol brasileiro em 2013 e 2014. Por que isso? 2013 era o ano da Copa das Confederações do Brasil. 2014 era o ano da Copa do Mundo no Brasil. Então, os patrocinadores direcionaram os investimentos para esses dois eventos. Os clubes que tiveram patrocínios foram o Atlético e o Cruzeiro, que era um banco regional, o BMG. O Flamengo e o Corinthians, que era um patrocínio meio político da Caixa Econômica Federal. E o Inter e o Grêmio, que tinham do Banrisul, um banco regional também. E o Fluminense, que tinha a Unimed, que era um torcedor fanático do Fluminense, que por sinal saiu depois, né? Bom, nós estamos ao vivo com o presidente do Conselho, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Paulo Schiff, ao vivo para toda a Baixada Santista, em nome do New Village Beach Bar, com 5 ambientes eminentemente para você, com uma vista panorâmica maravilhosa, apresentando sempre, a partir das 9 da noite, toda quarta, o pop rock, samba e sertanejo, com a banda Trevo e o Algo Mais. Sábados e sextas, você tem o pop rock com Black Music, com Vila Rock, General Tequila e Banda Trevo. E domingo, samba e pagode, com Algo Mais, Nossa Batucada e Samba Diferente. Village Beach Bar, ali no Canal 2, pertinho do Canal 2, na Presidente Wilson, número 50, na Praia. Telefone 3394-9924. New Village Beach Bar. Nós voltamos rapidinho, continuamos com o ex-presidente do Conselho, Paulo Schiff. Rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte,
O Manduca tá no ar. Oferecimento Gráfica Guarani. Para quem procura solução completa. Rua Amador Bueno 220. Telefone 3202-7777 em Santos. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, se ajeite no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade, tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Elegância nos espaços revestidos, qualidade nos acabamentos, o requinte e a nobreza do mármore e do granito, valorizando ainda mais sua construção. A Marmoraria Arquimar investe cada vez mais em tecnologia para transformar pedra bruta em beleza rara. Mais de 18 anos de mercado e satisfação garantida por seus serviços e produtos. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193 em Santos. Telefone 3235-6948. Tem tradição, tem qualidade e tem muita oferta na Rua João Caetano 57 no Campo Grande. Venha conferir. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Tem atendimento personalizado, com mais conforto e segurança pra você. Agora amplo estacionamento para você fazer suas compras com a maior tranquilidade. Supermercado Santa Terezinha, tradição, qualidade e oferta todo dia. Supermercado Santa Terezinha. O restaurante Pizzaria Acrópole está completando 30 anos. E quem ganha o presente é você. Sofisticação, requinte, ambiente climatizado, atendimento personalizado até as 2 da madrugada. Tudo novo, mas com a mesma tradição e sabor inconfundível de quem faz a diferença na gastronomia da Baixada Santista. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços, Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré, e na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada. Bar do Toninho. Sally e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sally e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sally e Pepe, restaurante e pizzaria. Venha conhecer a melhor casa temática mexicana de Santos. Restaurante Arriba Maria. Ambiente descontraído com ar-condicionado. Festival todas as terças e quartas, com os mais deliciosos pratos mexicanos. Restaurante Arriba Maria. Aberto de terça a domingo, das 19 à meia-noite e meia. Avenida Pinheiro Machado, 729, no Canal 1. Telefone 3302-0379. Chegou em Santos a Renotec, uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na Baixada, especializada em peças automotivas Renault e Hyundai.
São mais de 5.000 itens para veículos de passeio e transporte leve. Preços acessíveis, imbatíveis, com produtos de qualidade. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Parcelamento em até 3 vezes sem juros para as compras acima de R$ 150 no cartão de crédito. Venha para a Renotec, Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Acesse renotec.com.br. Elétrica Sanches, tudo o que você imagina em elétrica e iluminação. Mais de 20 anos no mercado. Agora você faz suas compras pelo site ou telefone e recebe seu pedido na sua casa ou na sua empresa. Sempre o melhor atendimento. Conheça o showroom incrível da Sanches Light Store. Elaboração e realização de projetos em iluminação para construtoras, arquitetos, comércio, indústria e residências. Elétrica Sanches. Sanches Light Store. Tenha sempre essa ideia na cabeça. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Abrescas, para o seu evento corporativo ou social, onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234-1300. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, se ajeite no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Essa é do meu tempo ou é do seu tempo? Hã? Fui fiel do Gustavo Lima. 1900 e alguma coisa? É nova. Quando quiser, manda ele tocar uma da época, né? Você não fala, manda ele tocar uma da época. Gustavo Lima é o rival do Luan Santana, né? Manda ele tocar uma da época de Brás Cubas, da época do Antônio Feliciano, da época de quem? Né? Mas essa aí é nova. O Gustavo Lima é o rival do Luan Santana. Exatamente. Muito bem, nós estamos ao vivo para toda a Baixada Santista
para toda a costa norte sul-bandeirante em nome de Massas Veneza e também para Nita Alimentos, para Arquimar Marmoraria, o mundo do mármore e do granito, lá com o Dom Henrique. A Denise disse que eu deixei engasopar lá de pergunta e não, ela tem razão. Vamos fazer uma coisa então com a Top Games, você confere mais um bote de perguntas aqui, direcionadas ao ex-presidente do Conselho, Paulo Schiff. Confira com a Top Games e vai direto na Denise a posteriori. Simbora. Boa noite, estou aqui na Top Games para apresentar as últimas novidades em brinquedos e games. Temos as lindas bonecas Ever After High e as novas Monster High Fusion, assustadoras e diferentes. As bonecas realistas Baby Alive e o novo Furby Boom, que permite que você choque e crie bebês Furby digitais. Para meninos, uma grande variedade de produtos Lego. A linha Imaginext, Bob Esponja, Batman, os heróis da Marvel e os bonecos da Hora da Aventura. Temos também os carros elétricos com controle remoto da Bandeirante, Camaro e BMW. E nos games, a Top sempre tem os últimos lançamentos de jogos para Xbox One, PlayStation 4, Wii U e também nos portáteis. Tudo parcelado em até 12 vezes sem juros nos cartões. Venha ver tudo isso de perto. Estamos em 2 endereços: Shopping Parque Balneário, Loja 81. E no Boulevard Otton Feliciano. E não esqueça, curta a página da Top Games no Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da baixada. Vamos lá, então. Tem o Rick Santos, que está mandando um abraço pro Paulo Schiff, né? Eu já mando um abraço agora, então. O Jurandir do Samaritá, que diz... O Rick é nosso companheiro? O nosso Rick, ele é amigo também do Paulo Schiff. Rick, já falei para você, quando você precisar falar inglês, vem aqui que eu te ensino rapidinho. O Jurandir também, que diz que parabeniza o ex-presidente do Conselho, foi o único que não se recusou a ir ao programa, pelo menos até agora os ex-presidentes Luiz Álvaro e Odílio estão sumidos, ele é do bairro de Samaritá. E a pergunta é o Andreones, da Cidade Náutica, ele diz o seguinte: queria saber, com o convidado, o senhor Paulo Schiff, se ele pode dizer todos os clubes e os valores que fizeram, e os valores que esses clubes ofereceram quando fizeram propostas para o Neymar enquanto ele esteve no clube, já que ele disse que o Neymar teve várias propostas. É a pergunta do Andreones. Olha, eu lembro da proposta do Shakhtar, que foi logo no comecinho. Lembro do Real Madrid tentar pagar a multa e o Santos não quis negociar o Neymar da época. E depois aconteceu essa negociação com o Barcelona e com a proposta do Real Madrid. Não lembro de outras propostas além dessas, não. O Santos sempre deixou claro que não queria negociar o Neymar. Armando, eu só queria fazer uma correção. Eu sou conselheiro nato agora, né? Sim, agora você era efetivo, né? Eu era efetivo, mas quando preside por um mandato completo o conselho ou o clube, aí passa a ser conselheiro nato. O Odílio não é conselheiro nato? O Odílio não, porque ele não pegou o mandato completo. Ele foi eleito como vice, é só para o presidente. Ele não fez o mandato completo. Ele continua efetivo. E, por exemplo, o André de Fazio, ele é nato ou efetivo? Ele é nato. O André de Fazio é nato, o Marcelo Teixeira é nato, o Teixeirão, o Barleta, o Esmeraldinho Tarquínio, o Adegas, e eu sou o caçula aí dos natos. Porque o nato é o que obtém a nomenclatura através de algum cargo que tem exercido. O presidente o efetivo do conselho, é por tempo. O presidente do clube por um mandato completo. Muito bem. Denise, se você tiver uma pergunta rápida por uma resposta rápida, tudo bem, porque as pessoas da mesa querem perguntar. Tá bom. O Wellington, do bairro Boa Vista, em São Vicente, ele pergunta ao Paulo Schiff onde foi gasto o dinheiro das vendas dos jogadores. Rafael, Wesley, Felipe Anderson, Neymar, Ganso, André, Danilo, Alex Sandro, Zé Eduardo, Alan Patrick, Jonathan, Pará, Rodriguinho, Montijo, etc. Foram vendidos muitos jogadores, a gente tem consciência disso, e foram comprados também muitos jogadores. Alguns foram bons negócios, outros foram maus negócios. Nem sempre, a venda do Rafael, por exemplo, eu como torcedor fiquei muito mal quando vendeu o Rafael. Eu não gostaria que vendesse o Rafael. Acho que um goleiro formado no clube e que tem uma carreira toda no clube é uma coisa muito bonita, né? E o Rafael era pegador de pênalti, a torcida gostava dele, era um goleiro de seleção brasileira. Mas a decisão é do jogador também. Hoje o jogador quer ir embora, então o clube acaba vendendo. O futebol brasileiro é uma
coisa tão nonsense. Um exemplo que eu achei assim que deve ser analisado foi o do Cícero no Santos. O Cícero veio ganhando, se não me engano, 250 mil a 300 mil reais, sem custo para o clube, porque ele veio com o final do contrato do Fluminense. Acho que ele está no Fluminense, né? Veio no final do contrato. Ele jogou bem o primeiro ano, exigiu um aumento e foi dado o aumento para 350 mil. Agora, se ele jogasse mal, não ia baixar o salário dele. Isso a gente comentou aqui. É, uma coisa estranha. Aí ele exigiu 500 mil, que não é um jogador para 500 mil reais por mês. O Santos se recusou a pagar, mas o Fluminense foi e pagou. Então, você paga 500 mil para o jogador, 700 mil para o treinador, com ingresso a 30 reais, a conta não fecha. Pagou na teoria, porque na prática depois parou de pagar também e não pagou nada, né? O Flamengo e o Fluminense ele foi para lá. Paulinho, me responde uma pergunta. Você acabou de dizer que você gostaria do Claudemir... Claudinei continuar técnico do Santos, até porque estava dando resultado, e muito provavelmente, acho que ele estava ponderando aí a parte econômica, que estava sendo até muito barato para o Santos, como está sendo atualmente. Você, como presidente do conselho, que tem por objetivo, existe um conselho para aconselhar e para fiscalizar a diretoria, você não acha um absurdo um clube que está numa situação financeira ruim contratar um técnico como Oswaldo Oliveira para ganhar 400 e piripipi, justificando isso, que o Santos precisava de um técnico de T maiúsculo, e depois de um tempo mandar esse técnico embora e contrato de 200 mil, quer dizer, então já não precisava mais do T maiúsculo. Você não tinha nenhum poder decisivo de influenciar ou até de orientar o teu conselho para cobrar a diretoria essas besteiras que foram feitas, principalmente as financeiras, jogando um clube num buraco maior? Você não tinha nenhum poder de influenciar essa diretoria com essas besteiras que foram feitas? Não, o estatuto do clube, de todos os clubes, não é só do Santos, é muito claro. Tem um poder executivo, que no Santos é o comitê de gestão, em outros clubes é o presidente e o vice, e tem um órgão fiscalizador e legislador, que é o Conselho Deliberativo, que seria como uma Câmara de Vereadores. Quando o presidente leva o gasto, vou contratar um técnico desse valor, ele não precisa dar justificativa ao Conselho, ele vai contratar e que se dane. A decisão é exclusivamente dele. Existem alguns casos especificados, assim, nos últimos 6 meses do mandato, para vender jogador tem que consultar, para endividar o clube acima de um certo limite, tem que, acima de um certo percentual, 10%, 20% da receita daquele ano, também tem que consultar, mas não. Agora, o problema é muito... eu disse aqui já uma vez, hoje, que é mais fácil falar do que fazer. É difícil avaliar decisões de um presidente do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, pressionado por uma massa de 4, 5 milhões de torcedores. Eu acho que seria a grande função do Conselho minimizar essa pressão e orientá-lo. O senhor está decidindo sob pressão. O senhor está contratando sob pressão. O senhor está agindo sob pressão, que nunca é bom em situação nenhuma na vida. Eu acho que essa seria a grande função do Conselho. Eu acho que a gente deveria rever o Estatuto para dar mais poder para o Conselho, para brecar essas loucuras. Na verdade, essa função é do Comitê de Gestão. O presidente tem a caneta, o presidente e o vice. Agora, ele compartilha as decisões com outros 7 conselheiros, que são do Conselho, e estão lá no Executivo para trabalhar junto com eles. São 7 conselheiros eleitos ou efetivos, ou natos, que estão lá. E se isso foi feito, podemos crer que foram coniventes a essa atitude? Não, houve divisões. Quando você toma uma decisão... Unanimidade? Não teve. Quando você tinha membros do Comitê de Gestão contrários a algumas despesas e outros favoráveis. As decisões são votadas. Houve divergências. Agora, o que eu quero deixar claro, assim, e é nisso que eu não condeno o Odílio, eu acho o Odílio Rodrigues, pela convivência que eu tive com ele, uma pessoa decente, honesta, corajosa, pode ter tomado decisões erradas. Agora, a gente aqui é muito mais fácil de criticar, de falar depois que deu errado, ou sem ter a pressão da decisão na hora. Você apoiou o Odílio, mesmo quando ele esteve aí no seu lugar e disse, nas vésperas das eleições, que a situação do Santos era tranquila? Você, no começo do programa, você disse que não poderia dar sua opinião como presidente do Conselho. Tudo bem. Mas você, mesmo assim, continua apoiando, porque ele mentiu, né?
No mínimo, ele mentiu, né? Eu não lembro disso. Porque, ele esteve aqui e disse que a situação do Santos era tranquila, viável. Ele usou o termo confortável. Confortável. Eu me lembro bem. Está administrada. Administrável, negou atraso de salário, falou que ia entregar o clube em dia. O atraso de salários foi noticiado no Brasil todo, nos sites, nos jornais. Ele negou. E eu acompanhei a angústia do Odílio com essa situação. Se for perguntado para o presidente Modesto Roma Júnior, hoje, ele vai te dizer, o Odílio é uma pessoa decente, porque apareceu uma dívida que era inesperada lá, foi pedido o aval do Odílio, depois que ele saiu, ele foi e avalizou. Então, ninguém vai falar um A da decência do Odílio. O Odílio é uma pessoa decente. Mas ele não tirou os avais também do Banco Itaú? Ele não tirou os avais de empréstimos que ele avalizava? Que ele avalizava? Não, ele pagou na ordem certinha. Saíram os avais do Luiz Álvaro primeiro então, e ele vendeu parte dos direitos do Gabigol, por exemplo, para pagar avais. Ele pagou dívidas, não avais. Mas os dele ficaram. Para pagar a dívida e retirar o aval. Mas ele é tão decente que essa dívida que apareceu depois, ele foi e avalizou a dívida. Ele avalizou. Sim, mas eu estou me referindo, Paulo, ao grosso, né? O Santos tinha um empréstimo no Banco Itaú, e o grupo, não ele, o grupo vendeu jogadores, vendeu 3 jogadores. 3 percentuais. 3 percentuais. Não. Que para mim é a mesma coisa, mano. Vender metade ou vender é a mesma coisa. Essa dívida não foi para nenhuma dívida bancária de aval. O Santos tinha que pagar uma dívida com o Internacional, tinha usado o dinheiro da venda do Felipe Anderson repassada, e ele só conseguiu, só foi negociado o percentual dos jogadores, porque só esse credor que o Santos precisava pagar aceitou essa forma de pagamento, entendeu? Não foi para tirar nenhum aval do Odílio, não. Ele pagou uma dívida para um credor que aceitava essa parte desses jogadores como pagamento dessa forma de pagamento. Ainda existem avais do Odílio e do Zé Paulo Fernandes. Outro dia encontrei com o Zé Paulo Fernandes, que é meu amigo particular. Eu faço questão de dizer isso sempre. E ele falou, Manduca, pô, meu aval está lá ainda, não tirei não. Ouvi o teu programa, não tirei não. Quer dizer, então, eu gostaria de dizer isso aqui por questão até de justiça, né? Para mim poder dormir bem com o meu travesseiro. Agora, quanto ao Odílio, eu não sei. A informação que eu tive e que eu publiquei aqui e que ninguém contestou, é que nos momentos finais da gestão, eles venderam certos percentuais de atletas... Para pagar avais bancários. Para pagar dívidas com bancos e retirar os avais. Foi a informação. Você está esclarecendo que não foi Não é verdade. Isso. Agora, por nenhum momento... Agora, o mais importante é que ele avalizou depois de ter saído. Aí você vê a dignidade dele. Ele avalizou agora, pedido no Modesto Roma. Aqui foi levantado questão nenhuma sobre a idoneidade. Sobre a probidade. Isso aí nunca foi levantado. Não, atitudes tomadas. Desculpa, eu faço uma parte. Eu acho que uma pessoa que vem aqui às vésperas das eleições e diz, estou entre Então, para mim, me desculpa, está mentindo. Para pessoa que mente descaradamente assim. Não, mas no sentido de publicamente, eu já ponho em questão o caráter. Não. Tudo bem, mas que seja posicionada a posição do programa de uma forma uníssona. Ninguém, em sã consciência, atacou, deu aqui algum indício ou evidência, né, ou indução à probidade e à honra do Odílio Rodrigues. É só uma constatação, né? Isso foi feito de uma maneira que eu entendi muito indigna por um conselheiro no Facebook postando uma propriedade do Dr. Odílio Rodrigues em Itu. Bom, eu confesso por Deus do céu que eu nem vi e nem sei que conselheiro foi. Mas a gente sempre aqui reclamou dos negócios mal feitos e da má administração. Agora, nunca houve o dolo da nossa parte em detectarmos nele alguma atitude que o desonraria. Até porque eu conheço ele há muitos anos e a família dele, os filhos dele, e evidentemente do sogro dele, outro médico também de muito... Dr. Coutinho Marques. Coutinho Marques. Eu não seria tão leviano, né, de atentar contra... Jamais eu faria isso. Agora, eu sempre questionei as questões administrativas, os negócios, as vendas, as compras, as trocas, os empréstimos, as negociações, a falta de transparência, uma série de... Mas jamais aqui
atentarmos, até porque se o fizéssemos, pagaríamos por isso, evidentemente. Armando, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Paulo. Você, logicamente, vive o Santos há muito tempo, então você já experimentou as duas formas de gestão. Qual a sua análise a respeito dessa metodologia de trabalho atual no Santos? Ou seja, com o comitê de gestão, com os conselheiros apoiando o trabalho da presidência, do executivo. Você acha que ela é mais benéfica ou não? Você hoje seria favorável à continuidade do conselho? Ou você hoje optaria pela mudança de um novo estatuto para se voltar, talvez, a como era, ou de uma maneira, não sei, diferente, remodelar alguma coisa nesse novo tipo de administração? Eu não tenho, nesse ponto, nenhuma dúvida. Eu sou favorável à manutenção do comitê de gestão, onde 7 conselheiros são nomeados para compartilhar as decisões com o presidente e o vice, e a total profissionalização do clube. Eu sou contra diretores não remunerados. Eu acho que todos têm que ser profissionais. Era o caminho da profissionalização que o Santos vinha tomando. A pergunta do Fábio é ótima. Só para o que eu queria saber de você, o que fica muito obscuro nesse conselho gestor é qual é a hierarquia que existe nisso. Quem manda mais é o presidente? São os conselheiros que colocam para o presidente fazer e é colocado em votação? Se é o presidente que dá a palavra final? Porque, na verdade, o que acontece? Quando acerta, é o presidente. Quando erra, é o conselho gestor. Então, o que a gente não sabe aqui é qual é a hierarquia que funciona dentro desse conselho gestor. Se qualquer conselheiro leva a proposta, leva a decisão e é votado por todo mundo, se o presidente dá a palavra final, se o conselho gestor for contra, ele for a favor, ele tem autoridade para manter. Isso é que é obscuro nesse conselho gestor. Não é essa hierarquia. Não, o comitê de gestão é de 9 membros, justamente para não ter empate em votação, e todas as decisões são votadas. O que é um comportamento ético de quem faz parte desse comitê de gestão é se você tem uma posição contrária, e eu mesmo como presidente do conselho procuro seguir isso. Se você tem uma posição contrária, mas você foi voto vencido, você assume a decisão da maioria. Muitas vezes o voto do presidente perde dentro do comitê de gestão. O presidente e o vice votam uma coisa, mas 2, outros 5 votam contrário e eles assumem a decisão da maioria. Agora, normalmente tem uma sintonia porque são conselheiros escolhidos pelo presidente. Então, são pessoas que ele conhece, que ele confia na opinião, confia na avaliação daquele membro do comitê de gestão. E pelo dinamismo do futebol, você não vê que isso pode, às vezes, atrasar decisões que seriam importantes ser tomadas de manhã para de tarde, por exemplo? Olha, eu estou aqui no programa e estou recebendo o WhatsApp do delegado Fábio Pierre, do Ronaldo Cândido Gomes, do Caio, de todo mundo. Hoje, com essa comunicação online, não tem sentido falar em... Agradecer a audiência, então, né? Exatamente. Ainda que não gostem de mim, pelo menos me assistem, o que já me deixa muito satisfeito. Pelo menos isso. Hoje não tem sentido falar em retardar uma decisão com todos os meios de comunicação que a gente tem online, não é? Tem cara da nossa geração que não sabe ligar um computador, hein? Tu sabe disso. Tem dificuldade de achar qual é o botão, né? É verdade. Paulo, falando em grupo gestor, você foi a favor da criação do grupo TEISA, que causou muita estranheza, né? Porque eram investidores, né? Esse grupo TEISA investia em jogadores, na compra de jogadores, e alguns membros deles pertenciam ao grupo gestor. Quer dizer, é difícil entender como é que alguém pode ser... Desculpe, esse grupo não é o que comprou o Neymar 5%? Exatamente. Também na calada da noite. Teve prejuízo no negócio, né? Eu não sei se teve prejuízo, não, mas o que eu acho que é completamente imoral, né? E antiético. Como é que alguém que está participando da gestão do clube pode ter o direito de comprar jogador do próprio clube? O que eu posso dizer disso, a TEISA, na verdade, a proposta era de um fundo de investimentos que, em função de mudança da legislação da Bolsa de Valores, não ficou como o Santos queria. Agora, a diferença da TEISA para qualquer outra coisa que seja feita na calada da noite, por exemplo, é que se a Denise Pires estiver ganhando muito e quiser aplicar na TEISA, ela entrava. Foi colocado em jornal. Isso qualquer um poderia participar. Se você quisesse participar,
você entrava. Então não era uma coisa fechada. Capital aberto. Em qualquer um, menos alguém que está participando da gestão do clube, né? Mas não tinha ninguém da gestão do clube participando? Não, tem sim. Alguns integrantes do conselho gestor, em alguma época do mandato do presidente Odílio e do isso chegou... Álvaro, é investidor do TISA. Na verdade, isso agora, você fica o mesmo com muito... direito. Na verdade, que quando é uma sociedade tem, né? de capital aberto, isso aí você fica com muita dificuldade de saber qual é o percentual de capital aberto, porque ninguém é obrigado a declarar. Mas quem está dentro do clube tem informação privilegiada. Eu sei o que você está falando e te dou até razão. Não. Só que isso é o teu negócio. É imoral, mas é legal. Entendeu? Porque quando você faz parte de uma sociedade de capital aberto, você não é obrigado a declarar quantos percentuais você tem na sociedade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Suponhamos que eu fosse um alto funcionário, não fosse jornalista, eu fosse um alto funcionário do Banco Central. Eu estou lá em Brasília, eu digo para ti, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, quando é que você vem para Santos? Eu estou para pegar um sol aí, eu vou dar uma informação aqui, mas falar para ti. Amanhã é segunda-feira. Terça-feira, o dólar vai para 8,80. O quê? É legal. O quê? Tu vai dizer assim, o quê? Pô, terça-feira? Na segunda tu vende a tua tartaruga, a tua bicicleta. Pô, é legal, mas é imoral. É imoral. É a mesma coisa o seu totalmente imoral. Volkswagen. Totalmente imoral. E, por exemplo, vou dizer, nós vamos comprar uma outra fábrica. Pô, compra a Volkswagen que vai subir, isso tem no mercado todo dia. É imoral. Mas é legal. É imoral, mas é legal. Mas é aberto para qualquer pessoa. Tem essa vantagem, é um fundo aberto para qualquer pessoa. Eu estava rindo aqui porque o Rony, dentista, mandou falar assim, Ronaldo Cândido Gomes é o meu pai, eu sou o Rony e estou mandando um abraço para o Lula, que é o apelido do Ricardo Pérez. Grande abraço, Rony, grande dentista, grande jogador de futebol do Náutico Futebol Clube. Valeu, Rony, grande abraço. O Náutico do tempo do Norberto? Isso, um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois, né? Mas é o mesmo. A gente jogou muito tempo no Náutico lá. O Norberto foi o único jogador de futebol de praia que expulsou o juiz. O Gilson, uma vez, eu apitando um jogo lá, ele me expulsou também. O Pelé, na carreira dele, o juiz expulsou o Pelé no amistoso do Santos. Expulsaram o juiz e o Pelé continuou jogando. É verdade. Aí o Pelé já tinha... Isso consta num livro do Guilherme Guache, que o Pelé estava saindo e parece que o jogo ia parar. Então, ele foi expulso, né? A torcida começou a querer invadir o campo. Aí parece que o Bandeira foi apitar o jogo, que o juiz saiu, falou, então vou essa ali também. Saiu e o Negão ficou. E conclusão, expulsou o juiz. Vamos lá, Denise, à vontade, Denise. Vamos lá. Tem a participação aqui do Adilson Boscoli, do bairro do Campo Grande. Ele pergunta, Paulo Schiff, quando a diretoria do Laor assumiu, recebeu uma base rica. O que seria dele se não tivesse deixado essa base? Os dois protagonistas, Neymar e Ganso, já estavam no clube. O que a diretoria do Laor, Odílio, deixou para o Modesto? O Laor teve 2 anos de sucesso e o restante foi trágico. O que você acha? É a pergunta do Adilson, do bairro do Campo Grande. Olha, eu vou falar de resultados. O Laor e o Odílio, em 2010, eles receberam um time que tinha ficado um ano antes, um ponto acima do rebaixamento, e naquele ano anterior, 2009, 4 pontos acima da zona do rebaixamento. É verdade que tinha o Neymar e o Paulo Henrique Ganso, que eu adorava, que eu era fã, sou fã até hoje, e que a gente deve, principalmente a eles, uma conquista maravilhosa, que foi a Libertadores de 2011. Eu achava até que a gente devia totalmente para o Muricy Ramalho, mas a metamorfose ambulante, eu já mudei de opinião. Porque quando o Muricy veio, o Santos estava quase desclassificado. E ele arrumou a defesa e o Neymar e o Ganso davam um jeito de fazer os gols. Nós não deixamos, assim, aparentemente, pelo menos que a gente veja, nenhum craque dessa dimensão. Porque não é sempre que aparece um craque dessa dimensão. Mas nós deixamos 2 times vencedores da Copa São Paulo. Eu sei que vão dizer a finalidade da base não é ganhar títulos, é revelar os jogadores. Mas quando chega na Copa São Paulo, no Sub-20, a gente montou 2 times que chegaram em condições melhores que os outros grandes clubes brasileiros. O Santos tem um bicampeonato da Copa São Paulo que em 40 anos anteriores só tinha ganhado um título em 84. Então, tem Daniel Guedes, Lucas Otávio, Serginho... Tem o Thiago Maia, tem o Paulo Ricardo, zagueiro, tem muita gente, tem o
o Caju e o Zeca, que jogou hoje, laterais esquerdos. Então tem muita gente que vai aparecer ainda. Nós recebemos um time que estava numa situação muito ruim. 2 meses depois, eu tenho até aqui o time que perdeu para o Cruzeiro no último jogo de 2009 e o time que estreou na Copa do Brasil 2 meses depois. Só 4 jogadores daquele time que perdeu do Cruzeiro estavam na estreia da Copa do Brasil em fevereiro, já com o Robinho em campo. Já tinha vindo o Robinho. Nós não deixamos, infelizmente, aparentemente, nenhum craque da dimensão do Paulo Henrique Ganso e do Neymar em 2010, a dimensão que eles tinham em 2010, mas deixamos uma geração toda vencedora, 2 times diferentes, os dois, com a única repetição, acho que é do Lucas Otávio como titular. Nós tivemos 2 times vencedores da Copa São Paulo que deixamos aí para o Modesto Roma. O que não quer dizer muita coisa, né, Paulo? Porque a geração do Robinho, do Diego, do Neymar, do Ganso não ganharam nada e deu a esses 4 jogadores fantásticos ao Santos. Né? Só isso é mais do que qualquer título, né? Quem deu é isso que eu estou dizendo. A finalidade da base, é lógico, eu reconheço, é revelar jogadores e não ganhar títulos. Você sairia para jantar com o Luiz Álvaro? Honestamente, hoje, você sairia para comer uma pizza com o Luiz Álvaro? Não. Obrigado. Tem o Walter aqui do bairro do Paicará. O Walter do bairro do Paicará, em Guarujá. Ele diz o seguinte: o Santos não conseguiu patrocínio por causa da crise, ok. Mas Bahia, Criciúma, Figueirense, Portuguesa, etc., tinham patrocínio. A pergunta é, o Santos era pior que esses times para não conseguir patrocínio? Ou a diretoria que foi incompetente? Ou tem outra explicação, então, para que isso tivesse acontecido? Não, são patrocínios de patamares muito diferentes, né? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela optou por patrocinar o Corinthians e o Flamengo e depois patrocínios de 3 milhões de cruzeiros. O Santos ganha na manga, isso é diferente, é outro patamar. Você não acredita que, por exemplo, até a diretoria atual, por exemplo, poderia baixar um pouco esses patamares? E vocês poderiam ter abaixado esses patamares para que a camisa pudesse ser vendida? Foi baixado e não era só o departamento de marketing do Santos que procurava o patrocinador. Foi aberto para todas as agências de publicidade brasileiras, com comissão de 10%. Normalmente, em publicidade, é 20% o valor de lei. E o Santos estipulou um mínimo, o Santos? Eu quero, por exemplo, 30 milhões por ano? Qualquer proposta valeria. Não estipulou o mínimo. Agora, em relação à pizza, uma vez eu fui comer, depois de um jogo do Santos em São Paulo, eu fui comer pizza, o Luiz Álvaro levou a gente numa pizzaria excelente, na freguesia do Ó, mas assim, excelente. Eu ia dizer o seguinte, não sei com a pizzaria, tenho certeza que não foi em Santos. Isso aí, freguesia do Ó, do A, do B, menos no Gonzaga, Campo Grande. Não, isso foi em 2010, quando ele estava muito bem com a torcida, 2011. Agora, depois eu me aborreci muito com o Luiz Álvaro, pelas declarações dele. Eu entendo que uma grande parte dos problemas que o Santos teve foi quando ele liberou o poder dos gerentes e em detrimento do comitê de gestão. Ele não tocou muito bem o comitê de gestão. O gerente falava diretamente com ele. Então, eu tive muitos aborrecimentos com o Luiz Álvaro. Hoje eu preferia não aceitar um convite para comer uma pizza com ele. E aquele problema... Inclusive esses gerentes, que eu vi que você também fez a crítica, são gerentes que estão no conselho, que fizeram um manifesto completamente equivocado, dizendo que não se viu em nenhum lugar do Brasil, nem nas regiões mais pobres, um time com problemas financeiros como o que o Santos tinha, ou seja, ignorando Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Grêmio, todos os problemas financeiros. E que fazem um movimento nesse momento em que misturam negócios, tem o rapaz que terceirizou o futebol da Portuguesa e fez proposta para o Modesto para terceirizar a base do Santos, e esses gerentes que eu entendo que eu queria até cargos, né? Eu queria até perguntar, eu li na sua coluna no Jornal da Hora que você escreveu isso e me chamou a atenção, porque ele é conselheiro do Santos, né? Ele é conselheiro eleito do Santos, né? Foi eleito na chapa do Fernando Silva, certo? E você escreveu que ele fez uma proposta para terceirizar as categorias de base do Santos até o Sub-15, até o Sub-15, Pois é, eu li isso e eu achei
uma acusação muito séria. Não é acusação, isso é fato, é uma coisa conhecida. Porque, então, eu liguei para ele, eu fiz questão de ligar para o Vladimir Matos, e ele negou veementemente e disse que vai levar isso ao conselho para que você prove, para que haja prova, que isso seja investigado, porque realmente é uma... Se for isso, eu acho que até o estatuto proíbe, né? Não, mas ele negou. Isso mas não é crime. Não é crime. Deixa eu só... Precisa ver o que ele estava oferecendo em troca. Não tem nenhum crime nisso. Como não tem crime? Como é que não tem crime? Que crime tem nisso? No estatuto deve ser proibido. Não sei. Como não? Mas ele deve estar... Aqui o ex-presidente do Conselho pode esclarecer. Quando você terceiriza, você explora e paga uma participação. Deve ter alguma proposta. Eu não sei se ele foi feito, não é crime isso. Não vejo como crime. Nós estamos chorando em cima de um defunto que não existe. Deixa eu explicar. Eu estive com o Vladimir... Eu estou falando que eu liguei para ele ontem. Ontem eu liguei para ele está indignado com isso e disse que vai levar isso ao conselho. Eu pedi a ele, que eu tenho um amigo meu que é colecionador de moeda. Tem alguns que são obcecados por selo, né? Alguns são obcecados por selo. Esse amigo é de moeda. Né? E ele tem moeda de vários, tem moedas inclusive dos árabes daquele tempo. Não E o Vladimir foi agora, a questão de uma semana atrás, ele foi a Hong Kong. Hong Kong, na China. Não foi para outro local também. Eu liguei para ele e falei, Vladimir, vou te pedir um favor. Você vai, me traz umas moedas. E ele me trouxe essas moedas. Eu conversei com ele, aí toquei nesse assunto, que você tentou terceirizar. Eu falei, Armando, como é que eu posso querer terceirizar o futebol do Santos? Se eu tenho o futebol da Portuguesa Santista, todo ele terceirizado, todo ele na minha mão, o profissional e o amador, e que vai começar agora o campeonato, eu já estou com tudo preparadinho, começa agora. Inclusive com a Anitta patrocinando, a Atri também patrocinando. Enfim, simplesmente eu estou negociando jogos da Portuguesa, da televisão, a minha cabeça está lá. De onde veio essa notícia? Quer dizer, então ele desmentiu. Mas você sabe, eu também já tive informações de outras pessoas e de outros assuntos que depois não se concretizaram, né? Então, a vida é assim mesmo. Só estou falando isso que ele pode estar vendo o programa por uma questão de justiça. O Armando ouviu e calou. E seria, da minha parte, indecente. Falar, o Armando esteve comigo, falei para ele que nunca pensei nisso e ele não desmentiu. Então, que fique público essa... Isso, se acontecer isso, se não se confirmar, eu sou o primeiro a pedir desculpas publicamente no mesmo local onde eu escrevi. Mas a fonte, como a gente diz, a fonte que eu tenho é confiável. Então, eu vou checar isso daí e se realmente não se confirmar, eu sou o primeiro a negar e desmentir e pedir desculpa. Nós estamos no momento... Aqui, iríamos até às 10, já estamos quase chegando às 10 da noite com o ex-presidente Paulo Schiff, aqui no programa Esporte por Esporte. Em nome também da empresa O Batateiro, fundada em 2012, e almejando uma nova formatação no segmento de comércio atacadista e varejista, trabalhando com uma grande variedade de produtos de primeira qualidade, visando sempre a satisfação dos clientes e dos seus amigos. Para melhor atendê-los, conta com uma excelente equipe de vendedores, sendo possível marcar uma visita em seu estabelecimento, a fim de apresentar à empresa produtos e a forma de trabalho. Também contando com uma frota nova de veículos, com a qual faz-se a entrega sem nenhum custo adicional para o cliente. O Batateiro, Rua Frei Gaspar, 3703, na cidade náutica, em São Vicente. Telefone 3463-4959. O Batateiro. Paulinho, eu vou fazer a minha pergunta final de minha parte, depois se algum companheiro, ou se tiver algum telespectador ou uma pessoa aqui no auditório que queira perguntar, eu falei no começo que democracia é o que eu estou fazendo aqui. A gente exercita a democracia, não faz apologia dela. Minha pergunta final é a seguinte: como é que você explica aquela bagunça na eleição agora desse final de 2014? Acho que foi a situação mais difícil que eu enfrentei na minha vida. Foi a primeira vez que o Santos teve 5 chapas concorrendo na eleição. O estatuto determinava que preferencialmente a eleição fosse realizada por urnas eletrônicas. Nós nos cercamos de todos os cuidados para que funcionasse a urna eletrônica. O rapaz que foi contratado
fez a eleição do Palmeiras, fez a eleição do Corinthians, fez a eleição do Sindicato dos Professores Municipais de São Paulo, eletrônica, deu tudo certo. Em São Paulo deu certo, aqui não deu certo. O clima entre os candidatos era muito acirrado, era uma eleição difícil de tocar e, infelizmente, teve aquela pane por 2 vezes seguidas na eleição. A primeira vez, a gente não conseguiria chegar no final da eleição, porque o sistema funcionou um pouquinho, para alguns não funcionou, foram embora. Se fizesse uma eleição mista, acirrada do jeito que estava, uma parte eletrônica e uma parte em cédula de papel, eu acreditava que a gente pudesse ter até uma tragédia na Vila Belmiro aquele dia. Então, a gente adiou a eleição, aí programou uma segunda eleição, em que falhou novamente, mas falhou desde o início. Então, a gente já nem começou a ter a cédula eletrônica, a votação eletrônica, foi só a cédula de papel. Então, em São Paulo foi eletrônica, em Santos foi de papel e a gente conseguiu tocar. Agora, certamente foi a situação mais difícil que eu enfrentei na minha vida. Se eu não estou equivocado, acho que o Orlando Rolo e o Murilo Barletta, esses 2 conselheiros, chegaram a checar esse tipo de eleição e denunciaram no Conselho. Foi isso mais ou menos assim, não? O Murilo Barletta e um conselheiro Toninho, um tentou votar pelo outro, mas foi uma espécie de teste, assim. Propósito, né? Para saber se o sistema era confiável ou não. E o sistema acusou. E o sistema acusou. O sistema era confiável, como foi confiável no Palmeiras, no Corinthians, no Sindicato dos Professores de São Paulo. Infelizmente, no Santos teve essa pane, é sujeito a acontecer isso, e aí a gente fez a eleição por cédula de papel. E o caso da cédula em branco que foi colocada dentro da urna? Aquilo foi ruim, né? Já era muito ruim o clima, né? E quando foi colocada essa cédula, ficou inviável tocar até o final, essa tentativa de fraude, que foi, me parece, que foi um ato isolado, né, de um ex-conselheiro. Denise, Sefini, agradeço. Posso liberar o Paulo? Tem mais perguntas? Tem sim. Então, tem mais perguntas. Se a Denise quiser mandar as perguntas para mim, tá bom. paulo.chif@hotmail.com e eu respondo com prazer todas as perguntas. Os que não forem respondidos aqui, foi um prazer estar aqui, porque muita gente falava para mim, você tem medo de ir lá? Não tenho medo. Eu dizia assim, é só o Armando me convidar que eu vou. Realmente, eu conversei com ele, não tem problema nenhum. Se não convidar, vem também. Na verdade, foi eu que me convidei de novo, não foi? Não, é bom que a gente deixe claro o seguinte, que o Júlio Teixeira Nunes, um conselheiro do Santos que hoje não comparece às reuniões, está com mais de... Grande conselheiro. Grande conselheiro. Está com mais de 85 anos. Uma vez ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eu saí do elevador, formou-se aquele grupinho na calçada. Ele falou assim, o Santos me deu grandes amigos ao longo do tempo que eu vim do Rio para cá. Mas, ao mesmo tempo, o Santos me tirou grandes amizades. Então ele se referia, ele dizia assim, eu não tenho mais tempo na minha vida de recuperar essas amizades. E o Santos é isso, o Santos é paixão, serve muitas vezes para unir, muitas vezes serve para dividir. Quero deixar claro que qualquer antagonismo que eu possa ter com o Paulo no aspecto administrativo do clube, em chapas diferentes, em lados diferentes, e com pessoas opositoras e oposicionistas, no caso uma a outra, né? Porém, por isso, no trato pessoal, deixamos de manter um respeito e, acima de tudo, uma convivência pacífica e harmoniosa. Sempre combati as suas ideias e você as minhas. Se fui mais exacerbado com você aqui rasgando sua coluna, não tenho vergonha nenhuma de pedir desculpa no ar. Da mesma forma, quando quebrei um notebook, também no ar pedi desculpa. Então, a humildade é a falange do homem. E eu estou sendo humilde neste instante. Você teve seus erros, acho que você foi conivente com muita coisa, mas não posso deixar de negar que você foi um cara sempre democrático. Nunca negou a palavra, nunca tolheu a palavra, nunca mutilou a palavra de ninguém abruptamente. Sempre foi conciliatório, né? Mas a vida é assim, ela tem momento que nos une, tem momento que nos desune. Você citou
agora há pouco pessoas que assistem o programa, que ligaram para você, não gostam de mim. Eu acho que é o normal, porque é questão de sentimento, mas eu desejo a eles tudo de bom. E o Santos, estou dizendo isso para eles agora, o Santos está acima de todos nós. Ele, passaremos, como diria o Roma. O Santos fica, né? Então as ideias se contrastam, mas os homens se respeitam, no mínimo. A palavra final é sua, Paulo. É exatamente como eu entendo que deva ser. A gente tem ideias diferentes, mas eu entendo que o Ricardo, eu acompanhei sempre a vida toda, ama o Santos, como eu amo o Santos, como você ama o Santos, como eu acredito que todo mundo aqui, a Denise, com quem eu trabalhei junto também ama o Santos. Eu entendo que eu gosto do comitê de gestão, como eu respondi aqui, eu entendo que o clube deva ser profissionalizado, eu entendo que o futebol... Você não acha que engessa um pouquinho o clube, não? Não, eu acho que não. Eu acho que hoje a gente tem a decisão compartilhada, grandes empresas no mundo corporativo têm essa maneira de gestão. Eu entendo que o futebol deve ser moralizado, deve ser modernizado. Eu entendo que a gente no Brasil apanhou de 7-1 da Alemanha por falta de humildade, por achar que, como a gente vê muitos treinadores superados e não gostam do avanço científico do futebol, eu sempre falo que os alemães tiveram a humildade de estudar na Holanda como é a formação de jogadores lá. Porque um país do tamanho do Chile, 17 milhões de habitantes, mais ou menos, produz craques em séries. É o Cruyff, é o Gullit, o Van Basten, o Robin nessa Copa, o Koeman. Né? Então, sempre teve grandes craques à Holanda. E os alemães tiveram a humildade na reformulação deles de estudar o porquê, o segredo da formação de craques na Holanda. Eu entendo que o caminho para o Santos e para os outros clubes brasileiros é a profissionalização, é o estudo, é o investimento sério. É essa maneira como eu vejo. Eu tenho extrema fé, tanto no comitê de gestão, aquele confiança, como também na profissionalização do clube. E realmente, embora eu tenha divergências na maneira de olhar o Santos com alguns de vocês, e especialmente com você, mas eu tenho extremo respeito e sempre vou estar aqui procurando explicar as coisas que o telespectador, a telespectadora da TV Santa Cecília do Esporte por Esporte quiserem que seja explicado. O que a Denise tiver de pergunta, manda para o meu e-mail, que eu respondo com prazer, e foi um prazer estar aqui. Eu quero, independente do prazer seu, foi meu também, agora deixar claro o seguinte, duas coisas. Primeiro, você foi o único que se postulou a comparecer. Que um Luiz Álvaro da vida você não encontra mais em lugar nenhum, a não ser nas grandes pizzarias da Moca. Esse é um detalhe. Freguesia do Ó. E na freguesia do Ó também. Quer dizer, não é de Santos, como não eram alguns integrantes do Conselho Gestor. Cada um já está em sua mansão, do Itaim Bibi, seus lugares, mas não são daqui, não tem nenhuma raiz. Diferente de nós, que temos raízes intrinsecamente ligadas à cidade de Santos. É um pouco diferente. E deixa claro também que muita gente amanhã vai me encontrar na rua, ou vai encontrar na rua com você, vão dizer assim a você, por que você não disse isso, isso, isso? E vão dizer a mim assim, por que tu não perguntou isso, isso, isso? Eu sei como é que é a nossa terra. Então, eu sou o mediador do programa e tenho por obrigação de ser um bom anfitrião e receber com respeito, independente de qualquer divergência, mas receber com respeito as pessoas que comparecem ao programa. Senão eu não seria um bom anfitrião, não seria um bom cicerone, mas no mínimo um respeitável apresentador. Agradeço a sua presença. Quando quiser voltar, estamos às ordens. Vou até deixar um negócio aqui final para você. Escolhe uma música aí para o verso acabar. Você quer um samba, um tango, um bolero, um tchá-tchá-tchá, algum amigo seu que está querendo lá. O tempo do Caio era mais o tempo do bolero. Ele tá vendo? Paulinho é eclético musical, vai te enfiar numa encrenca aí. Não. Eu vou pedir para o Pércio. Primeiro, eu até tinha esquecido, eu ia cumprimentar o Pércio. Eu quero dizer que eu sempre falo uma coisa parecida com a que você falou. Quando alguém vai num programa que eu apresento, a primeira coisa eu sou anfitrião. Estou recebendo aquela pessoa, claro. Então deve ser tratada com gentileza, com respeito, claro. Com educação. Claro. Agora, se o Pércio tiver um tema de algum filme romântico assim, é bacana, né? Tem aí? Tem. Pode ser Kennedy? Pode ser Kennedy. Ah,
olha, essa é do seu tempo, né, Pércio? As músicas de cinema, Pércio, eu vi uma entrevista daquele maestro santista, o Gilberto Mendes, sim, em que ele explica uma coisa que eu sempre quis entender. Onde estão os grandes compositores do nosso tempo? Beethoven, o Chopin, o Liszt do nosso tempo. E ele falou assim, estão fazendo as músicas de cinema. Porque hoje é o cinema que financia o talento deles. Então, as músicas... E aí ele mostrou vários temas de cinema relacionados, parecidos com músicas clássicas, né? Os temas de cinema são maravilhosos. Até então, hoje, Love Story... Parabéns, viu, Pércio? Então, manda bala, senhor Pércio, à vontade. Legal, nós estamos completando mais um bloco aqui do nosso Esporte por Esporte. Voltamos. Essa música me lembrou aqueles momentos de rádio de meia-noite, né? Você que está ligado na programação, mande um e-mail para o Armando Gomes. É isso aí. Amor a dois com Armando Gomes. Bons tempos de Varig, a dona da noite. Programação do Esporte por Esporte. Nós voltamos rapidinho, segura que voltamos já já.